Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de vocês de Linguagem Técnica de Programação 3. Iremos agora iniciar nossa unidade 2, onde iremos aprender banco de dados com Java. Aqui embaixo estão os tópicos que iremos trabalhar na nossa quinta aula. Então iremos aprender como conectar em um banco de dados através do arquivo conexão.java. Iremos aprender um pouco sobre as classes DAO, o que são e para que servem. Iremos também ver a classe ArrayList e, por último, faremos um exemplo prático de tudo isso que a gente viu durante a nossa aula. Então vamos lá. Começando agora pelo arquivo conexão.java. Na primeira linha temos aqui o pack de persistência. Essa linha, como todos sabem, é a linha que vai dizer qual pacote essa classe pertence. Da linha 2 até a linha 4 temos a importação das classes que serão utilizadas para conectar no banco de dados. Então, basicamente, a nossa declaração da classe começa na nossa linha 5 e as 4 primeiras variáveis são do tipo final, ou seja, são constantes. Então, a gente cria constantes para auxiliar na criação da conexão com o banco de dados. A primeira delas é a string driver. A string driver é a que contém o caminho da classe que vai ser utilizada para criar a conexão com o banco de dados MySQL. Na segunda linha temos a URL de conexão com o banco de dados. Temos o primeiro item, que é JDBC, porque o nosso driver ele é JDBC, tá certo? 2 pontos, MySQL, que é o nosso banco de dados que vai ser utilizado. 2 pontos, // localhost 2.3306, onde localhost é o endereço da minha máquina local, 3306 é a porta de conexão com o banco de dados, e aqui /teste é o nome do banco de dados que iremos conectar em nosso servidor. Terceira variável aqui é a dbuser. Como o próprio nome já diz, ele é o usuário do banco de dados. No meu caso, root é o nome desse usuário de banco de dados. Próxima variável aqui temos a variável dbSenha, que também, como o próprio nome já diz, é a senha de acesso ao banco de dados. No meu caso, como eu instalei o XAMPP, ele já veio com o usuário root e senha em branco, por padrão, e eu não mexi nessa configuração. Por último, e não menos importante, temos a variável cn, que é do tipo connection. Tá? É uma dessas classes, é a primeira classe que a gente importa aqui na nossa classe de conexão. Então esse cn ou connection é a variável que vai receber o objeto de conexão com o nosso banco de dados. Ainda no arquivo conexão.java temos um único método, que é o método criaConexão. Tá? Então esse método ele é do tipo estático, ou seja, não precisamos instanciar a classe conexão para ter acesso a esse método. Mais para frente a gente vai ver como fazer o teste desse método. Né? Ele retorna para a gente um conexão, tá? Então ele aqui o tipo de retorno é connection. E ele tem um throws SQL exception, ou seja, toda vez que ele tentar executar um comando SQL na minha conexão, ele vai executar essa SQL exception para exibir a exceção na tela, tá certo? Primeiro item aqui do nosso método criaConexão é o item que ele verifica se a variável cn está igual a nula. Né? Como vimos aqui anteriormente, o valor inicial da variável cn é null, ou seja, essa variável ela vai receber a nossa conexão apenas uma vez, ou seja, com essa verificação eu sempre vou instanciar, eu vou conectar no meu banco de dados apenas uma vez durante a execução, o tempo de vida da minha aplicação. Tá certo? Então, por isso que a gente cria uma variável estática dentro da minha classe conexão. Essa variável sendo estática, todo programa, toda classe que for utilizar a conexão, ela vai utilizar essa mesma conexão. Faz com que o meu sistema conecte no banco de dados apenas uma vez. Então aqui, se a variável cn for igual a nula, é porque eu ainda não conectei em meu banco de dados. Então ele vai executar todos esses passos aqui. Ó. Abrimos aqui um comando try,
Ou seja, ele vai tentar executar esses comandos e caso haja algum erro, ele vai ser capturado aqui no cat, né? Nesse caso, o único erro que ele vai identificar é o class not found, né? Então, se ele não encontrar o driver que eu tentei carregar aqui, ele vai executar essa exceção aqui, dizendo que o driver não foi encontrado, certo? Então, retornando aqui, o driver que ele vai utilizar para conectar, ele é o com.mysql.jdbc.driver, tá certo? Então, a primeira tentativa que ele faz é carregar esse driver na memória. Se ele conseguir carregar esse driver, ele vai mostrar essa mensagem de driver carregado. A próxima linha, temos aqui comentado, é obter conexão via JDBC. Através da classe DriveManage, ele vai executar o método estático getConnection, passando como parâmetro a URL de conexão, o usuário e a senha. Lembrando que a URL contém JDBC, que é o nosso driver, MySQL, que é o banco de dados, localhost, que é o endereço IP do meu servidor de banco de dados, que nesse caso está na mesma máquina, 3306, que é a porta, barra o nome do banco de dados que ele vai conectar. Se ele conseguir executar esse comando, né, ou seja, se ele conseguir obter a conexão com o banco de dados, ele vai exibir na tela, né, do console conexão efetuada com sucesso. Caso ele não localize o driver, como eu falei anteriormente, ele vai mostrar a mensagem driver não encontrado, tá certo? Então vamos lá, pessoal, mão na massa. Vamos abrir aqui o nosso projeto, aquele famoso projetinho onde a gente fez os testes anteriores. Temos aqui a soma, parâmetros e assim por diante. No nosso pacote código-fonte temos aqui exemplo servlet e soma. 2 servlets criados aqui no meu projeto. Ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, o que eu vou fazer? Dentro de código-fonte, eu vou clicar com o botão direito, novo, classe Java. Essa classe Java é a nossa classe de conexão com o banco de dados. Então, o que eu tenho que fazer? Conexão. Aqui dentro de pacote, eu vou chamar ele de persistência, conforme vimos anteriormente na nossa apresentação de slides. Então, criou aqui a nossa classe de conexão. Irei apagar os comentários aqui, porque são desnecessários nesse momento, tá certo? E vamos criar agora as constantes necessárias para conectar com o banco de dados, certo? Então eu vou declarar inicialmente private final string driver igual a com.mysql.jdbc.driver, ponto e vírgula. Segunda variável é a variável URL de conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Private final string URL igual, abre aspas, JDBC, que é o nosso gerente de conexão com o banco de dados, MySQL, que é o nosso banco de dados, dois pontos, barra, barra, localhost, porque o banco de dados está na minha própria máquina, dois pontos, 3306, que é a porta de conexão com o banco de dados, barra teste, que é o nome do banco de dados que iremos conectar em nosso servidor. Próxima variável, private final string usuário igual a root. Private final string senha vazio, porque no meu usuário root não tem senha. Private connection cn igual a null, que é a nossa variável que vai armazenar o objeto de conexão com o banco de dados. Quando eu declarei essa última variável, ele deu um erro dizendo que ele não encontrou a classe connection dentro do meu projeto, certo? Ele não encontrou porque eu ainda não fiz a importação das classes aqui em cima. Então vamos lá, vamos importar as classes que a gente vai precisar aqui para realizar a conexão com o banco de dados. Então import java.sql.connection, import java.sql.connection
driver manager, import java.sql.sql exception. Então são as três classes que vamos utilizar no nosso projeto. Ok, agora vamos declarar o nosso método que vai criar, que vai abrir a conexão com o banco de dados. Public static connection, porque ele vai retornar a conexão com o banco de dados. Cria conexão throws SQL exception. Ok. Primeira coisa que a gente faz é verificar se a conexão com o banco de dados já está aberta. Então, if cn igual a null, quer dizer que a conexão com o banco de dados ainda não foi criada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um try. E aqui dentro vamos colocar class.forName e vamos passar o driver para carregar o driver de conexão com o banco de dados na memória. Daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver que esses erros vão sumir, tá? É porque por enquanto o nosso código ainda está incompleto. Segundo passo, depois de carregar o driver, eu vou mostrar uma mensagem dizendo que o driver foi carregado. Depois disso, o que eu vou fazer? Variável conexão, né, cn, vai ser igual driver manager ponto get connection. O que eu vou passar como parâmetro? URL, vírgula, usuário, vírgula, senha, ponto e vírgula. Vou mostrar a mensagem conexão realizada com sucesso. Ok? Bom, se ele não conseguir fazer isso, ele vai cair no catch, ou seja, eu vou capturar uma exceção aqui, né? Vou capturar o erro que ocorreu. Então, o erro que ele tem lá na nossa apresentação de slides é esse aqui, ó, class not found, tá certo? Então, eu vou mostrar a mensagem, ó, driver não foi localizado. Ou seja, esse class not found é que se ele não conseguir realizar esse comando aqui, ó, de carregamento do nosso driver de conexão, certo? No final aqui, ó, depois do nosso if, a gente vai dar um return cn, tá certo? Então ele vai retornar a conexão que a gente acabou de realizar aqui em cima. Feito isso, eu vou salvar a minha classe. Ctrl S. Ok. Agora vamos ver o erro que ele apareceu aqui, ó. Esqueci, pessoal. Aqui, ó, eu esqueci de dizer que a minha variável ela é static, tá certo? Então a minha classe conexão tem que ser estática para ser acessível dentro do método estático. Bom, além disso, pessoal, todas as variáveis têm que ser estáticas. Porque como eu estou criando um método estático e estou usando essas variáveis aqui dentro de um método estático, elas também precisam ser estáticas. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó, todas são estáticas. Eu acabei esquecendo desse pequeno detalhe. Então vamos lá. Vou colocar ó, static na frente de cada uma. Static. E salvar. Pronto. Acabamos de criar a nossa conexão, né? A nossa classe de conexão com o banco de dados. Agora vamos lá. Como que a gente faz para testar essa conexão e ver se ela realmente está funcionando corretamente? Uma das formas de fazer isso, pessoal, é dentro do próprio pacote de código-fonte. Tá? Então eu vou fazer primeiro aqui e mais para frente a gente vai ver como que essa conexão vai ser utilizada em nossas páginas web. Tá certo? Então, dentro do pacote de código-fonte, clicando com o botão direito, novo, vamos criar uma nova classe Java para fazer o teste. Vou chamar ela de testa conexão. Dentro do pacote, teste. Tá certo? Finalizamos. Então, dentro da nossa classe de teste, eu vou apagar aqui os comentários. Tá certo? E vou criar aqui um método
principal, que é o método que torna a nossa classe executável. Então, PSVM tab. Ele vai criar o nosso método principal, public static void main string abre e fecha colchete args, certo? Antes de continuar, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou importar, né, a minha classe de conexão com o banco de dados, porque como vocês podem ver, a classe de teste, ela está em teste de conexão, ela está dentro do pacote teste. Então, para usar a conexão, eu tenho que importar ela aqui em cima. Então, ó, import persistência.conexão. Beleza? Então, vamos lá. Toda vez que fizermos uma conexão com o banco de dados, pessoal, a gente precisa usar o try-catch, tá? Para ele tentar capturar possíveis erros na nossa conexão com o banco de dados. Beleza? Então, eu faço um try, connection com igual a conexão ponto cria conexão, certo? Ele vai reclamar aqui, ó, porque eu também não importei aqui em cima a classe connection, né, igual a gente fez lá na conexão. Então vou voltar aqui, vou dar um import java.sql.connection, ponto e vírgula. Agora ele parou de dar o erro aqui embaixo, certo? Então, tenta conectar com o banco de dados. Se ele não conseguir, eu vou imprimir a mensagem que o meu try ele capturou, tá? Então, system.out.print que é a nossa exceção, que está aqui em cima, .getMessage. Ou seja, ele vai pegar na minha exceção, né, no meu erro, qual é a mensagem que foi retornada dentro desse meu objeto tá certo? Então, vamos testar a nossa classe apertando Shift e F6. Bom, como vocês podem observar aqui embaixo, ele deu a exceção, ó, driver não foi localizado, né? Então vamos voltar na nossa classe de conexão e ela está aqui, ó, exceção, ó, class not found, driver não foi localizado. Ou seja, quando ele tentou carregar o driver aqui em cima, ele não conseguiu localizar esse driver que a gente colocou aqui como parâmetro, certo? Eu deixei isso de propósito para mostrar para vocês que o try-catch está funcionando corretamente, tá certo? Então, ele capturou essa exceção para a gente aqui. Então, no momento que ele fez isso e não conseguiu carregar o driver, ele nem executa as outras linhas que estão abaixo. Então, se você observar na saída aqui, ó, só deu, ó, driver não foi encontrado. Ele nem chega a mostrar essa mensagem que está na linha 15 e muito menos tenta conectar com o banco de dados, porque ele já parou a execução do projeto na linha 14 do arquivo conexão, tá certo? Beleza. Por que ele não localizou esse driver? Tá? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui, tá? Então tá aqui, ó, driver não foi localizado. Então vamos lá. Toda vez que precisarmos conectar em um banco de dados, pessoal, a gente precisa desse driver, que nada mais é do que uma biblioteca para conectar com o meu banco de dados, tá certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Aqui do lado esquerdo, em nosso projeto, a gente tem aqui a pasta Bibliotecas. Basta clicar no sinalzinho de mais. E aqui dentro, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Bibliotecas, com o botão direito, e adicionar uma nova biblioteca no nosso projeto. Aqui nessa biblioteca, ele vai trazer algumas bibliotecas padrão que vieram instaladas no meu NetBeans. Tá? Como vamos conectar em um banco de dados MySQL, a gente escolhe aqui, ó, driver JDBC do MySQL. Tá certo? Não é isso que a gente colocou lá no driver? Tá aqui, ó, com MySQL JDBC.driver. Tá certo? Então a gente seleciona essa biblioteca e pede para adicionar ao projeto. Feito isso, vocês observem que, além do JDK, que é o nosso pacote de desenvolvimento, e do nosso servidor Tomcat, né, Apache Tomcat, ele tem agora o driver JDBC do MySQL.
Tá? Se você passa o mouse em cima, ele vai mostrar para você qual é a pasta que está localizado esse arquivo, né? Que na pasta lá do nosso NetBeans. E também aqui na frente mostra qual a versão do driver que está sendo utilizada, né? Então tá ali, MySQL, tá aqui ó, na frente aqui, ó. MySQL Connector Java 5.1.23-bin.jar. Então é essa a versão da nossa biblioteca de conexão com o banco de dados. Beleza? Então vamos voltar aqui na classe de teste. Voltamos aqui e eu vou apertar novamente Shift F6 sem modificar nada no meu projeto. Então tá aqui, ó. Driver foi carregado e conexão realizada com sucesso. Tá certo? Então vamos voltar aqui na conexão. Ó. Então ele conseguiu tanto carregar o meu driver quanto conectar com o banco de dados. Agora vamos fazer um pequeno teste aqui, pessoal. Vamos trocar aqui o nome do banco de dados. Tá? Eu vou colocar ele como Java 2 e vou salvar a minha conexão. Voltando aqui ao teste de conexão, vou clicar nele, né? E vou apertar Shift F6 novamente. Então, olha só o que aconteceu, pessoal. Ele diz que o driver foi carregado. Só que olha só o que ele mostrou de mensagem. Unknown Database Java 2. Apesar dele conseguir carregar o meu driver, ele não localizou no meu banco de dados, né, no meu servidor de banco de dados, o banco de dados chamado Java 2, que é esse que a gente acabou de tentar conectar nesse momento, certo? Então, pessoal, nesse momento a gente finaliza o nosso conteúdo, o nosso item de conexão com o banco de dados, certo? Agora vamos para o próximo item da nossa lista, que é o que são e para que servem as classes DAO. Então vamos lá. DAO, pessoal, significa basicamente Data Access Object. Tá? Então se escreve dessa forma aqui, ó, Data Access Object. A classe DAO ela vai representar a entidade, né, a sua tabela do banco de dados, e ela vai servir para fazer o acesso de leitura e gravação de dados em um banco de dados do seu sistema. E basicamente cada tabela do seu banco de dados vai ser representado por uma classe DAO, tá certo? Então vamos lá. Agora que a gente criou e testou a conexão com o banco de dados, vimos que quando não tem o banco de dados, ele dá esse erro, né? Então a gente ainda não tem o banco de dados Java 2 no nosso servidor de banco de dados. Vamos lá criar esse banco de dados no nosso servidor, para em seguida a gente criar a classe DAO e ver passo a passo de como que a gente deve criar essa classe no nosso projeto. Ok? Então vamos lá, pessoal. Acessando aqui o nosso navegador, eu vou acessar o endereço localhost /phpMyAdmin. Então lembrando, como eu estou utilizando o XAMPP, né, ele já vai ter instalado e configurado o phpMyAdmin. Nada mais é do que um gerenciador de banco de dados feito em PHP para o banco MySQL. Se você observar do lado esquerdo, temos aqui quais os bancos de dados que fazem parte do meu servidor, né? Então eu tenho esses bancos que foram criados pelo próprio XAMPP, né? Bancos necessários para que funcione, por exemplo, o PHP MyAdmin, o MySQL em si, ele precisa de um banco de dados próprio dele, e assim por diante. Tem outros aqui que a gente não pode modificar esses bancos de dados, pois pode deixar de funcionar alguma coisa no nosso servidor, tá certo? Então vamos clicar em New. Aí ele vai abrir essa telinha aqui, onde a gente vai criar o nosso banco de dados. O nome dele vai ser Java 2. Vamos clicar em Criar. Pronto. Ao criar o banco de dados, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo e automaticamente ele redireciona para o item onde ele vai pedir para você criar uma tabela no seu banco de dados,
certo? Como ele foi criado agora, ele não tem nenhuma tabela. Então, vamos criar a nossa tabela chamada empregado. Essa tabela vai servir para a gente testar a nossa classe DAO no sistema. Tá? O número de colunas vão ser 3, tá? Só para a gente testar o nosso sistema. Então, vamos executar. Bom, nesse item aqui é onde a gente vai descrever quais as 3 colunas que vão fazer parte do nosso sistema. Tá, ok? Então, o empregado ele vai ter um código do tipo inteiro. Nome vai ser do tipo varchar, com 50 posições. Vamos criar aqui o setor, por exemplo, do tipo varchar com 20 posições. Tá? Então, assim, sem levar em consideração a questão da normalização, tá? Isso aqui é somente para a gente fazer o nosso primeiro teste com a classe DAO dentro do nosso sistema. Tá? Então, como a gente sabe, toda tabela ela precisa de uma chave primária. Então, primeiro, o código, vou marcar aqui a opção AI, que significa autoincremento. Automaticamente ele já traz para mim o item que ele vai criar a nossa chave primária dentro do comando da coluna código. Tá? Então, basta eu executar. Então, ok, vocês viram aqui que apareceu o nome do índice, primary, né, que é a nossa primary key, tá certo? E eu vou clicar aqui embaixo em guarda. Ok? Então, foi criada a nossa tabela empregada. Para a gente testar o nosso sistema, pessoal, vamos cadastrar alguns empregados nessa tabela. Tá? Mais para frente a gente vai ver como a gente faz para cadastrar dentro do nosso sistema. Tá? Mas por enquanto a gente vai aprender a listar, né, a selecionar, trazer todos os funcionários cadastrados no banco de dados. Então vamos clicar aqui no botão inserir, aqui em cima. Então vamos lá, primeiro empregado, Marcelo, setor informática, e a Vanessa, setor vai ser RH. Vou clicar em executar, tanto faz ser nesse de baixo quanto no de cima, ambos irão incluir esses dois registros. Ok, o comando foi executado, foi esse daqui de cima, tá? Depois a gente vai precisar dele no nosso sistema, mas por enquanto é basicamente isso. Então, 2 linhas inseridas, tá certo? Então vamos clicar aqui no botão procurar. Então tá aqui, ó. Temos aqui 2 empregados cadastrados em nosso sistema. Então tá aí. Criamos o nosso banco de dados Java 2 e a nossa tabela empregada, certo? Vamos voltar para o projeto web, onde temos a conexão já apontando para o Java 2. E vamos aqui clicar no teste conexão. Tá? Vamos executar novamente esse teste. Então, como vocês podem ver, ele parou de exibir aquele erro. Né? Ele não é mais um banco de dados desconhecido. Né? Então, agora ele conseguiu carregar o driver e conectar com sucesso naquele banco de dados Java 2, porque a gente acabou de criar ele no nosso servidor. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fechar esse teste de conexão, porque para a gente não interessa, a conexão já está ok. E vou fechar o arquivo conexão também, conexão.java. Ok, pessoal. Então, basicamente, para a gente criar a nossa classe DAO, a gente precisa de 2 coisas. Tá? Primeiro, a gente precisa da entidade empregado em nosso sistema, e a gente precisa da nossa classe DAO, que vai recuperar os dados do empregado em nosso sistema. Beleza? Então vamos lá, no pacote de código fonte, a gente vai criar uma nova classe Java que vai representar aquela tabela do banco de dados. Então vai ser empregado. O pacote eu vou chamar de modelo. Finalizar. Então, mais uma vez excluindo os comentários aqui. Então, a gente vai incluir aqui quais os atributos do empregado que vão ser preenchidos no cadastro dele. Tá? Então, quais foram aqueles que a gente criou? Private int código, private string nome e, por último, private string cargo.
ok? Então são esses 3 atributos da tabela de empregados. Feito isso, pessoal, para ele gerar os gets e sets, a gente vai pressionar Alt Insert. Ele vai aparecer esse item, né, de gerar código, e a gente vai marcar a opção Getter e Setter. Serve para ele gerar os métodos get e set para todos os campos de uma vez só. Então basta você clicar aqui para marcar todos eles e gerar. Então vocês podem ver que ele gerou o get e set para todos os 3 atributos da classe empregado. Então vamos salvar a classe. Salvei. Vou fechar essa classe porque a gente não precisa mais dela. E agora a gente vai criar a nossa classe DAO, ou seja, o nosso Data Access Object. Ele vai utilizar a conexão com o banco de dados para acessar os atributos, né, aqueles dados que foram cadastrados na nossa tabela de empregados. Então eu vou chamar ela de empregado DAO. Por padrão, pessoal, tudo que remete à persistência com o banco de dados, ele vai para o pacote persistência. Tá? Então, juntamente com a classe conexão, eu vou ter as classes DAO do meu projeto lá dentro. Então, eu vou finalizar a criação dessa classe. Apago novamente os comentários. Como a classe empregada ela vai conectar com o banco de dados, eu preciso importar java.sql.sql-exception, que vai servir para a gente tratar as exceções de SQL. Import java.sql.connection, que vai servir para a gente conectar com o banco de dados, né? Que vai permitir eu criar um objeto do banco de dados dentro da minha classe DAO. Próximo passo, a gente precisa de uma classe que vai ser responsável por executar comandos SQL no banco de dados. Então vamos lá, import java.sql.statement. Bom, o próximo aí que a gente vai importar, né, a classe que vai ser responsável por armazenar o resultado de um comando SQL. Então eu vou precisar do java sql.resultSet. O próximo aí que a gente vai precisar, pessoal, é a classe, né, java.util.arraylist, que vai ser a classe responsável por armazenar a lista de empregados que a gente vai consultar no banco de dados. E por último, a gente vai importar o nosso modelo de dados, né? Então, modelo.empregado, né, que a gente vai retornar uma lista de empregados. Já importei basicamente tudo que eu vou precisar, então eu vou criar aqui agora um método responsável por consultar no banco de dados os empregados que estão cadastrados. Public static ArrayList empregado, ou seja, um vetor de empregados, né, uma lista de empregados, listar, abre e fecha parênteses. O que acontece, pessoal? Eu crio esse método do tipo estático para que, quando eu for utilizá-lo, eu não precise instanciar a classe empregado, né? Basta eu chamar a classe que eu vou conseguir executar o método listar. Tudo que a gente for fazer relacionado a banco de dados tem que estar dentro de um try-catch. Tá? Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o meu vetor, né, um ArrayList de empregado chamado resultado, que vai ser uma nova ArrayList. Beleza? Então o que acontece? Eu estou criando uma lista, né, de empregados chamada resultado, para que futuramente eu retorne essa lista. Então eu já vou colocar aqui para eu não esquecer de fazer isso mais para frente. Tá? Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar um try, tá certo? E vou colocar aqui, ó, catch SQL exception, e vou mostrar a mensagem aqui, ó, erro de SQL, dois pontos. Ah, esqueci de colocar aqui, ó,
SQL exception é. Então vai ser erro de SQL mais e.getMessage. Vai ele pegar a mensagem de erro que ele retornou aqui da minha exceção. Tá certo? Esse erro aqui é porque a gente ainda não preencheu aqui dentro do nosso try. Então vamos lá. Connection, conexão, igual a conexão, ponto, cria conexão. Aqui é onde a gente está usando a nossa classe de conexão com o banco de dados que foi criada anteriormente. Conectou com o banco de dados, eu vou criar um statement, stmt, igual a conexão.createStatement. Isso daqui vai servir para abrir o link da conexão para que eu consiga executar um comando SQL. O meu result_set, né, o meu resultado RS, vai ser statement.executeQuery. Então aqui dentro vai ser onde a gente vai executar uma consulta no banco de dados. Então eu vou digitar o comando select asterisco from empregado. Ponto e vírgula no final, sempre. Depois disso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Ele vai executar o comando SQL dentro do banco de dados e vai retornar para mim um conjunto de registros no formato de result_set. E aí eu tenho que trabalhar com esse result_set para que ele preencha essa minha lista, né, o meu resultado com os dados do banco de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando de repetição indeterminado while result, né, rs.next, ou seja, enquanto houver um próximo, né, enquanto existirem registros no meu resultado, né, no meu result_set, o que ele vai fazer? Ele vai criar o objeto do meu empregado, que é esse aqui, ó, o modelo que a gente importou aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Empregado é igual a new empregado. Então para cada registro do banco de dados, ele vai criar um objeto para armazenar os dados desse registro. Feito isso, eu vou colocar e.set_código. Ou seja, eu vou preencher os dados do meu objeto com os dados do meu result_set aqui em cima. Então eu vou colocar rs.getInt e, entre aspas, código, que é o nome do campo que vai vir o código do meu funcionário, né, do meu empregado. E eu vou fazer isso, né, vou preencher todos os atributos dele. e.setNome, vai ter aqui, ó, rs, né, result_set.getString, porque o nome é do tipo string, e o nome do campo é nome. E por último, e.setSetor, vai ser rs.getString setor. Ponto e vírgula. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui que ele deu um erro aqui, ó, setSetor, tá? Então vamos voltar na classe empregado. Então olha só, eu criei o cargo no lugar de setor. Então beleza, vamos corrigir isso aqui, né? Na nossa tabela, vamos voltar nela. Tá aqui, ó, setor. Então a gente tem que criar o setor e não o cargo, tá? Então vamos trocar aqui para setor. E aqui alterar os gets e sets, ó. Get setor, que retorna setor. 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 Vamos lá, alterar o nome aqui, ó, setor. E alterar aqui também, ó, setor. Então, beleza. Agora ele já corrigiu aqui. Então, depois de criar o objeto, preencher as informações desse objeto, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse novo objeto, né, ao resultado. Resultado.add e passar o e como parâmetro. Ok? Então, enquanto ele encontrar um novo registro no resultado, né, no meu result_set, ele vai criar um objeto e vai preencher esse objeto com os dados retornados do banco de dados. Beleza? Feito isso, pessoal, a gente finaliza o nosso primeiro método da classe DAO, que é o método listar. Tá certo? Então, para utilizar a classe DAO, eu vou voltar aqui no meu pacote de teste e vou criar um novo teste aqui agora. Tá? Então, classe Java vai ser teste DAO.
Vou apagar os comentários aqui. E vou criar novamente o método principal. Então, o que a gente vai precisar? Vamos importar a classe modelo.empregado, porque a gente vai utilizar os dados do empregado, e importar persistência.empregadoDAO, né, que é a classe que vai consultar no banco de dados e trazer para a gente a lista de empregados que vão estar lá cadastrados. Importar também java.util.arraylist, tá? Que é o nosso resultado aqui, beleza? Então vamos lá. Arraylist empregado lista igual empregado DAO.listar, beleza? Feito isso, pessoal, o que ele vai fazer? No método listar, ele vai conectar com o banco de dados, trazer para mim todos os registros e vai armazenar dentro dessa lista. Tá certo? Para mostrar os dados que vieram nessa lista, o que eu vou fazer? For, abre parênteses, empregado lista, abre chaves e fecha chaves. O que é isso daqui, pessoal? Esse comando for, ele faz o seguinte: enquanto ele estiver encontrando objetos dentro da minha lista, ele vai armazenar dentro da classe E. Tá? Então, o objeto E vai representar o item em uma determinada posição da lista. Então, para cada objeto dessa lista, o que eu vou fazer? Imprimir os dados desse objeto. Então, ó, código, mais e.getCódigo, salt, que é para System Out Print, né? Nome, e.getNome, e salt, setor, mais e.getSetor. E para separar um do outro, né? Eu vou colocar aqui só alguns tracinhos aqui, só para dividir os dados que vão ser impressos. Tá certo? Então ele conecta no banco de dados, traz a lista para mim e eu estou mostrando essa lista na tela através desse comando aqui. Tá certo? Então vamos executar o nosso teste para ver se tudo correu bem. Então aqui a gente visualiza o resultado final do nosso exemplo. Tá? Então o drive foi carregado, né, que é aquela mensagem que está na conexão. Conexão foi realizada com sucesso no banco de dados. E aqui ele trouxe para a gente tudo que foi cadastrado na tabela no banco de dados. Certo? Então aqui a gente finaliza o nosso primeiro exemplo prático de classe DAO. Tá certo? E assim a gente encerra a nossa quinta aula de linguagem técnica de programação 3. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com seus colegas e nem de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até